18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7, dando programação e dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas, 6 horas e 1 minuto. Comigo, Karime Leão e Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite para você, Karime. 18 horas e 1 minutinho até às 7 da noite. Nós levamos para os nossos ouvintes as principais notícias desta quarta-feira. Exatamente, Nathalie. Então, já começa avisando a galera que pode participar do programa, certo? Exatamente, Karime. Participar e interagir com a gente no programa 18 horas através do nosso WhatsApp no 994887592. Vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Karime, inclusive a gente já tem participação aqui através do WhatsApp. Eu quero mandar um alô, um abraço mega especial para os nossos amigos motoristas de aplicativo que estão ligadinhos aqui no programa 18 horas. É o grupo, a equipe Mensageiros de Cristo. Um alô aí para toda essa equipe que fica sempre sintonizada aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. E nas redes sociais segue a gente, @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Karime, vamos com o trânsito com Nathalie Moraes. Fala pra gente como é que está a volta pra casa. Então, Karime, a gente vai direto aqui, conferindo as imagens, direto do Centro de Cooperação aqui da cidade, com imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri, no sentido bairro Centro. A gente consegue perceber, Karime, um fluxo bastante intenso para quem vem do centro e tá tentando acessar o bairro na Avenida Constantino Neri. O fluxo é intenso nesse momento, ali nas proximidades do Parque dos Bilhares. A câmera do Centro de Monitoramento da Prefeitura de Manaus também mostra pra gente a Avenida Djalma Batista, já no sentido centro-bairro. O fluxo já é mais tranquilo, moderado, a gente pode dizer assim, agora às 18 horas e 3 minutos. Agora já na Avenida Altais Mirim, na zona leste da nossa capital, tanto no sentido bairro centro quanto no sentido centro-bairro, a movimentação já é mais intensa na noite desta quarta-feira. Já em outro ponto da Avenida Djalma Batista, ali nas proximidades da Casa do Campo, logo no início da Avenida Djalma Batista, o trânsito está bem tranquilo na noite desta quarta-feira, Karime. Muito obrigada, Nathalie Moraes. Mix. E vamos aos destaques de hoje. Terceirizados que prestam serviço de limpeza na maternidade Ana Braga param de trabalhar por falta de pagamento. O calote vem do governo Wilson Lima, que está há 4 meses sem repassar o dinheiro para a empresa terceirizada. A partir da semana que vem, motoristas do Amazonas podem solicitar o desconto do imposto sobre o IPVA. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer exames médicos. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 aqui na Mix Manaus, no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Você está ouvindo 18 horas. E começamos o 18 horas com mais um calote do governo Wilson Lima. Hoje, funcionários da empresa terceirizada ABS da Amazônia cruzaram os braços lá na maternidade Ana Braga. São trabalhadores da limpeza, essenciais para a higiene e a segurança sanitária da maior unidade materno-infantil da zona leste da cidade, que estão há mais de 4 meses sem receber salário. A paralisação, é claro, expõe um problema recorrente na saúde do estado do Amazonas e contrasta com o discurso do governo do estado, que afirma que a saúde é o maior legado da gestão. O governador Wilson Lima deu entrevista afirmando essa frase: o maior legado da gestão dele vai ser na saúde pública. E diz mais, né? Foram investidos aí mais de 3 bilhões de reais destinados para o setor, mais de 30 bilhões de reais destinados para o setor para a saúde pública. Quem está acompanhando o caso de mais esse calote para os trabalhadores da saúde do estado do Amazonas é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo com a gente a respeito desse assunto. Nathalie, o governo do estado já respondeu alguma coisa, deu algum posicionamento a respeito do assunto, Nathalie?
Mais uma vez, boa noite para você, Karime. Boa noite aos ouvintes que nos acompanham na noite desta quarta-feira aqui no programa 18 horas. Até o momento, Karime, a gente não teve nenhum retorno por parte da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Amazonas. Acontece que hoje, dia 7 de janeiro de 2026, os funcionários da empresa terceirizada ABS da Amazônia precisaram cruzar os braços, chamar a imprensa e ir para frente da maternidade Ana Braga. Karime, agora vale a gente reforçar que não foi uma movimentação gigantesca. Pelo menos 12 senhoras que fazem parte da manutenção e limpeza daquela unidade hospitalar cruzaram os braços e foram para frente da maternidade para pedir o mínimo, Karime. Elas só queriam receber os seus salários. Isso porque, segundo aquelas funcionárias, elas estão há mais de 4 meses sem receber nenhum centavo. E aí o que acontece? Aquela unidade é uma unidade onde uma organização social vem tentando tomar de conta, ou seja, já vem acontecendo um trabalho de terceirização dentro da Ana Braga. E aí, a partir da terceirização, já tem uma outra empresa quarteirizada que é para fazer a limpeza de manutenção. E esses funcionários alegaram pra gente que eles estariam há pelo menos 4 meses sem receber nenhum centavo, Karime. E aí fica muito difícil porque esses profissionais de saúde, de limpeza, que atuam dentro da maternidade Ana Braga, assim como os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, eles também atuam em uma escala de plantão. E muitos daqueles funcionários que estavam ali hoje, na grande maioria já senhoras, com uma idade acima de 50 anos, afirmaram pra gente, Karime, que além de estarem há 4 meses sem receber os seus salários, elas sequer recebem o vale transporte e são cobrados porque chegam atrasadas ali no plantão. Gente, que covardia! Além de não receber salário, 4 meses trabalhando sem receber salário, não sei como é que essas mães, essas chefes de família estão conseguindo colocar comida na mesa, ainda são cobradas se chegam atrasadas e não recebem sequer o vale transporte. Exatamente, Karime. Tiveram senhoras, funcionárias ali que afirmaram pra gente, olha, o plantão começa às 7 e às 8 horas da manhã, agora que a empresa tá depositando meu vale transporte pra eu vir trabalhar. E se eu não chego aqui no horário, eu sou cobrado pelas técnicas de enfermagem, pelos enfermeiros, porque as salas estão sujas, as enfermarias estão sujas, mas aquelas profissionais não estão recebendo o mínimo, Karime. Não estão recebendo os seus salários e ainda estão sendo destratadas por outros profissionais que também são terceirizados e atuam ali naquela unidade. Uma dessas funcionárias que preferiu não se identificar e conversou com a gente, Karime, ela disse que ela precisou pedir o desligamento dela porque ela não aguentava mais, ficou 2 meses na empresa, pediu o desligamento porque não recebeu nenhum salário até agora e aí ela precisava colocar comida na mesa, só que ela não tem resposta por parte da ABS da Amazônia, que é a empresa terceirizada responsável pela limpeza e manutenção da maternidade Ana Braga, a principal maternidade da Zona Leste de Manaus. Vamos conferir aí um trechinho da fala dessa funcionária. Cara, eu pelo menos eu perguntei se não atrasava. O que acontece? Eu nunca peguei R$1 daqui. Aí eu pedi desligamento para mim entrar numa outra empresa, me deram 10 dias para me pagar até agora nada. Aí eu ligo para lá, primeiro me respondiu, agora não me respondeu, acabei de vir de lá. A moça disse lá que não é com ela, é com a tal de Dona Camila. Eu acho que a gente que trabalha aqui, todo mundo é mãe de família, a gente precisa. Quem passou aqui, no Novo, Natal, eu pelo menos passei quase 2 meses e elas que estão mais. Eu quero meu dinheiro. Eu trabalhei, eu suei, lavar banheiro, limpar sangue, não é de graça não. A gente precisa e eu vou fazer questão do meu dinheiro. 18 horas. Gente, tá certíssima, né? Sim, Karine, a gente está falando de um trabalho essencial para que seja mantido o funcionamento mínimo de uma unidade hospitalar. A gente está falando de uma maternidade, que é responsável por dezenas de partos diariamente aqui na nossa capital, a principal maternidade da Zona Leste de Manaus, que está há pelo menos 4 meses sem pagar as suas profissionais de manutenção e limpeza, porque o governo
governo não estaria repassando ali o pagamento para a terceirizada, que é a ABS da Amazônia. Inclusive, Karine, esses não são os únicos profissionais que teriam entrado o ano de 2026 sem receber os seus salários. A gente recebeu informações de que vigilantes que atuam nos serviços de pronto atendimento aqui da nossa capital, eu estou falando aí dos SPAs, eles também estariam sem receber os seus salários. São profissionais que passaram aí o Natal e o Ano Novo sem um centavo no bolso para garantir o mínimo para os seus familiares, para os seus amigos. E é difícil, né, Karine? Porque as pessoas trabalharam e não têm direito de receber os seus salários. Imagina o Natal, como é que foram as festas de fim de ano dessas pessoas, desses profissionais, desses chefes de família, homens e mulheres. E justamente na área da saúde, que há pouco tempo, durante a pandemia, foram tratados como heróis. Nós todos devemos muito a esses profissionais que colocaram a vida em risco, foram lá para a linha de frente para enfrentar uma doença que era desconhecida. Literalmente colocaram a vida em risco. Muitos morreram durante a pandemia para salvar a nossa vida. Aí na hora de receber o que merece, na hora de receber o mínimo, que é o salário pago depois de um trabalho, esse é o reconhecimento que o governo do estado do Amazonas está dando para o profissional da área da saúde, para esses profissionais que foram considerados heróis, gente. E hoje a gente entra agora, 2016, janeiro de 2016, vários profissionais da área de saúde entraram no ano, passaram dezembro sem salário, com vários salários atrasados. Gente, isso é uma crueldade sem fim. Inclusive, Karine, muitas dessas senhoras que são chefes de família chegaram a afirmar durante a manifestação na manhã desta quarta-feira, em frente à maternidade Ana Braga, localizada ali na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus. Muitas delas disseram: olha, a gente já teve luz cortada, nossas geladeiras estão vazias e parece que a gente está financiando o nosso próprio trabalho, porque a gente tem que tirar do bolso para ter o vale transporte. A comida, segundo elas, que é servida na unidade hospitalar, é uma comida vergonhosa. E vale a gente reforçar que no finalzinho do ano de 2025 a gente chegou a trazer uma denúncia aqui da maternidade Ana Braga, onde o acompanhante mostrava que era servido macarrão com farofa e que o acompanhante não tinha direito à proteína, e parece que nada por lá mudou, Karine. A gente vai conferir agora um trechinho de uma fala de uma outra funcionária que fala um pouco mais da realidade dentro da maternidade Ana Braga. Porque isso daí eu acho muito chato, eu acho muito triste isso, né? Ou a gente trabalhar numa empresa dessa, poxa, a gente sai de casa, arriscando a nossa vida pra hoje em dia ele fazer isso com a gente. E outra, a gente não toma nem café direito, a gente não tem nem direito pra tomar café. É encarregado, é lido e tudo em cima da gente. E tá atrasado, eu tô desde o mês de abril aqui e tá com 4 meses sem a gente receber. 18 horas. Karine e ouvintes do programa 18 horas, agora, sabe por que essas pessoas não se identificaram, Karine? Porque muitas delas afirmaram que eles estariam sofrendo perseguições, que sabiam que a partir do momento que dá uma entrevista se identificando, dizendo: olha, eu sou a profissional de limpeza e manutenção que atua aqui na unidade, a pessoa corre o risco de ir para a rua, né? E infelizmente o governo, ao invés de estar preocupado em garantir o salário no bolso de quem limpa sangue, objetos ali que garantem para que os pacientes e até mesmo os profissionais de saúde não evoluam para infecções hospitalares, trabalhem com segurança. Parece que não tem nenhuma preocupação realmente com esses profissionais. Inclusive, Karine, eu comecei falando aqui hoje que essa foi uma manifestação organizada, que não tinha muitos profissionais, mas mesmo assim, ao invés, né, da direção do hospital, da maternidade Ana Braga, da Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, da gestão Wilson Lima, trazer uma resposta pra gente, não, eles chamaram viaturas, inclusive, para conter a movimentação.
dessas senhoras de 50 anos em média. Exatamente. Inclusive, eles chamaram a viatura de polícia para coibir, para controlar esse pedido tranquilo, uma manifestação pacífica das senhoras cobrando salários atrasados. Exatamente, Karine. Pelo menos 2 viaturas da Polícia Militar, né, foram para frente da unidade da maternidade Ana Braga durante esse protesto que foi completamente pacífico, feito ali pelas funcionárias da ABS da Amazônia. O governador Wilson Lima realmente estava ignorando aquelas profissionais de limpeza, mas mostrando que o poder estava ali tentando conter a movimentação. E vale a gente reforçar, Karine, que até agora, 18 horas e 16 minutos, a gente não teve nenhuma resposta sobre quando que essas profissionais, quando que essas chefes de família vão ter o mínimo para voltar para casa. Voltar para casa dizendo que receberam os seus salários. Elas, afinal de contas, elas estão ali exercendo o seu trabalho, exercendo a sua função e estão há pelo menos 4 meses sem receber nenhum centavo por parte da empresa terceirizada ABS da Amazônia, que presta serviço de manutenção e limpeza na maternidade Ana Braga. Agora imagina, gente, imagina você trabalhar e no fim do mês você não receber o seu salário. Imagina como está a vida dessas chefes de família. Luz cortada, geladeira vazia. Como é que vive? Com certeza a água cortada também. Deve estar vivendo de ajuda da família. Como é que vive? O caso da saúde pública do estado do Amazonas já passou aí de caso de justiça, agora virou caso de polícia. Porque sequer o mínimo que é o salário esses profissionais recebem. Não vamos nem falar aqui, nem entrar em detalhes sobre os empresários que têm essas empresas e foram contratados pelo governo do estado do Amazonas para fornecer especialistas, médicos, para trabalhar na área da saúde. Esses empresários, vários, a gente sabe, que bancaram do dinheiro do bolso vários 5, 6 meses de salários, mesmo o governo sem repassar, e que agora quebraram. Essas empresas faliram. Então, esse é o retrato da falta de compromisso, da falta de respeito, a completa falta de responsabilidade com as famílias do estado do Amazonas. Como é que deixam famílias sem receber salário? Essas pessoas devem estar vivendo numa miséria nesse sentido, de não receber. E o que falta, de novo, a gente sempre lembra da palavra dignidade, porque um trabalhador precisa e merece sim dignidade. De novo, estamos, né, Nathalie, aguardando aqui microfone aberto para o governo do estado do Amazonas, para a Secretaria de Saúde, que tem o dever de dar a satisfação também para a população, porque a população também quer saber. Tá sujo o banheiro? O pessoal que está internando lá corre risco de uma infecção. Por quê? Porque o governo não paga a empresa. E cadê esse dinheiro desses repasses, né, Karine? Muitas vezes eles afirmam, não, a gente repassa o dinheiro, mas a empresa não paga. Então por que o governo insiste nesses contratos, então? Exatamente, ou seja, está tudo muito errado nessa situação e, de novo, aguardamos a resposta, um posicionamento, uma satisfação, sim, que o governo do estado, Secretaria de Saúde, deve sim satisfação para a sociedade do estado do Amazonas, que paga e paga muito imposto. E na hora de receber lá na ponta, em troca e serviços de qualidade, é isso que recebe: calote e falta de dignidade. Agora em Manaus, 6 horas e 19 minutos. Você está ouvindo 18 horas. Pelo menos 5 capitais brasileiras começam 2026 com a passagem de ônibus mais cara. É o caso aí, Karine, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis e Fortaleza. Não é fácil não. E aqui em Manaus, gente, será que tá como? O bolso do manauara vai ter alívio em 2026? A repórter Odineia Araújo traz pra gente os detalhes. Odineia, boa noite. Então, a passagem de ônibus vai aumentar ou não? Não, a passagem de ônibus em Manaus não vai aumentar em 2026. A garantia foi dada pelo prefeito Davi Almeida, que afirmou que a tarifa seguirá com o mesmo valor praticado em 2025. De acordo com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, a manutenção do preço é resultado de ajustes administrativos que permitem manter o serviço sem pesar ainda mais no bolso da população. O reajuste da tarifa do transporte público, ele acontece praticamente em todas as capitais brasileiras no mês de janeiro. Mas eu antecipo que a cidade de Manaus
nós não vamos ter o reajuste da tarifa esse ano. Então a prefeitura fez os ajustes necessários para que a gente pudesse continuar o bom trabalho que a gente está fazendo, e esse ano nós não vamos ter reajuste de tarifa, vai permanecer a tarifa do ano passado. Bom, hoje o valor cheio da passagem de ônibus em Manaus é de R$6. Quem paga os R$6, né, tem R$1 de desconto, aí fica R$5 o valor da passagem normal para a população. Agora, os estudantes que não têm a gratuidade seguem pagando R$2,50, isso mediante a apresentação da carteira estudantil válida. Já as famílias de baixa renda inscritas no CAD Único terão direito à tarifa social de R$4,50, que começa a valer em até 60 dias. Até lá, esse público continua pagando R$5. Agora, para quem usa vale transporte pago pelas empresas, aí sim, o valor cobrado permanece o valor cheio de R$6. Mas atenção, desde o dia 1º de janeiro, quem recarrega o cartão Passa Fácil pelo WhatsApp do Sinetran, isso via Pix, está pagando uma taxa de conveniência. Numa recarga de R$10, por exemplo, o valor sobe em 25 centavos. Nesse caso, a pessoa tem que recarregar pelo Pix R$10,25. O Sinetran explica que a taxa é exclusiva do WhatsApp e orienta os usuários a utilizarem aplicativos e postos presenciais que seguem sem essa cobrança extra de 25 centavos. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, atenção agora. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas fez um alerta importante sobre o uso das chamadas canetas para emagrecimento. Os especialistas da Fundação alertam esses medicamentos que não são de uso livre, como muita gente pensa por aí, Karime. Para utilizar essas canetas emagrecedoras, precisa ter uma indicação médica específica, e realmente a gente sabe que tem muita gente comprando de forma clandestina, sem seguir aí as orientações necessárias. Sem nem consultar um médico, não é? E põe em risco a vida. Segundo a Anvisa, o uso sem prescrição pode inclusive trazer riscos graves à saúde, como explica o repórter Rodrigo Soares. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Cada vez mais populares nas redes sociais, as canetas para emagrecimento estão sendo usadas sem orientação médica, e isso tem preocupado os profissionais de saúde. O uso indiscriminado desses medicamentos pode provocar pancreatite, hipoglicemia, náuseas, vômitos e problemas gastrointestinais graves. As canetas são indicadas apenas para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. No Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde reforça que o uso com finalidade apenas estética representa risco à saúde e pode sobrecarregar os serviços públicos. Segundo as normas da Anvisa, a venda só pode ser feita com prescrição médica e a receita fica retida na farmácia para garantir o tratamento adequado, como explica a farmacêutica da FVS, Ariane Oliveira. As chamadas canetas emagrecedoras são medicamentos sérios que exigem um uso responsável e um controle muito rigoroso. É importante reforçar que a Anvisa passou a exigir retenção da receita médica nas farmácias para a venda desses medicamentos. Na prática, isso significa que um médico deve emitir a prescrição em 2 vias, sendo uma delas retida no estabelecimento no momento da compra. Essa medida foi criada para garantir indicação clínica adequada, acompanhamento profissional e maior segurança para o paciente, reduzindo assim o uso indiscriminado e os riscos à saúde. A orientação é clara. Antes de qualquer medicamento para emagrecimento, procure um profissional de saúde e evite riscos desnecessários. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Olha, um alerta, tá? O Amazonas registrou 156 casos de chikungunya em 2025, um aumento de quase 290% em relação a 2024, quando houve 40 confirmações. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e os casos ocorreram em 26 municípios do estado, principalmente no interior. O boletim aponta que 4.667 casos confirmados
confirmados de dengue em 2025, uma queda aí de 41% em relação ao ano anterior. As mortes pela doença também caíram em 71% em 2025, em comparação com o ano de 2024. Os registros ocorreram em 28 municípios, com maior concentração nas regiões do Rio Juruá e Alto Solimões. 18 horas. Política. Vamos de política com Nathalie Moraes e Kennethson Paes. Nathalie, seguimos a gente aqui. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja encaminhado a um hospital para fazer os exames médicos. A gente noticiou aqui no 18 horas a queda que ele sofreu na cela, toda aquela questão, e que ontem eles estavam analisando os pedidos dos médicos, não é isso? Exatamente, Karime. Mais uma vez, boa noite para você, boa noite para quem está chegando aqui agora no programa 18 horas. A gente está falando de política, sobre atualizando a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Karime, esse foi um assunto que trouxe muita polêmica, principalmente nas redes sociais, né? Porque a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi lá, né? Disse que o ministro do STF estaria perseguindo o ex-presidente. Muita gente foi lá e disse que o Alexandre de Moraes era um monstro. Foi aquela confusão nas redes sociais, mas a verdade é que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi liberado para ir até o Hospital DF-Star lá em Brasília. Ele saiu da sede da Polícia Federal no finzinho da manhã desta quarta-feira. Ele precisou de cuidados médicos depois de sofrer uma queda ali, né? A gente sabe, ele caiu enquanto dormia dentro da cela onde ele está custodiado na Superintendência da Polícia Federal lá em Brasília, mas ele já foi liberado, Karime, tá? Inclusive, segundo informações, ele teria tido alguns, como a gente costuma dizer aqui na nossa região, teria o galo cantor na cabeça do ex-presidente. Sim, imagina, né? Cabeça, né? Mas estaria tudo bem. Ele passou por todo aquele, né? Por todos os trâmites legais de raio-x, tomografia, para realmente verificar se não houve uma lesão maior. E ele já voltou para a prisão, né? Onde ele cumpre ali em regime fechado. Ele realizou todos os exames médicos e foi encaminhado novamente para a sede da Polícia Federal. Inclusive, né? A família chegou a cobrar ali por exames mais específicos, né? Mas segundo eles, né? Inclusive a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela disse que ela teria sido impedida de acompanhar o ex-presidente ali no quarto do hospital. E aí, é claro, isso voltou a gerar um grande burburinho, né? Mas inclusive depois dessa liberação, o cardiologista do ex-presidente detalhou que o quadro dele, né, é estável e que essa queda realmente pode ter sido motivada por conta das medicações que ele está tomando. Afinal de contas, ele está passando por um procedimento pós-cirúrgico, e também os quadros de ansiedade. Ele está fazendo uso de ansiolíticos, de medicamentos antidepressivos, e tudo isso muitas vezes acaba trazendo uma oscilação, vamos dizer assim. Pode ter sido o motivo da queda. Exatamente, Karime. Vamos lá, Kenneth, tramita na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei do vereador Pai Amado, que cria o programa Saúde nos Terminais, com a proposta de implantar postos de enfermagem nos terminais de ônibus aqui de Manaus. Bom, Kenneth, que tipo de atendimento esses postos devem oferecer, e a prefeitura tem estrutura, orçamento, né, mesmo, e pessoal para colocar essa ideia em prática? Olá, muito boa noite para você, Karime, Nathalie, a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Olha só, gente, se esse projeto ele for aprovado e entrar em vigor, a ideia é que os terminais de integração de ônibus aqui da cidade de Manaus, eles passem a contar com espaços fixos de atendimento à saúde, para tudo ficar muito mais rápido e funcionar de forma preventiva para quem circula diariamente pelo transporte público aqui na nossa capital, Manaus. E aí, o que vai ter nesses postos? Vai ter uma estrutura básica de atendimento à população. Vai ter maca, kit de primeiros socorros, materiais de higiene, água potável, sanitários e equipamentos para poder fazer os exames de aferição de pressão arterial e também o teste da glicemia. A ideia é que esse atendimento ele seja realizado por enfermeiros, técnicos de enfermagem, também agentes comunitários de saúde. E aí esse texto, ele também abre a possibilidade para poder realizar parcerias com universidades, permitindo a atuação de estudantes da área da saúde sob supervisão, o que pode ampliar essa capacidade de atendimento
e, é claro, também reduzir os custos de toda essa operação. Chamado de Saúde nos Terminais, esse programa ele ficaria sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, responsável por definir quais que são os terminais, quais seriam os terminais prioritários para poder colocar esses postos fixos de saúde, além também de promover campanhas educativas, além também de realizar esses exames, né, de aferição da pressão arterial, o teste da glicemia, orientações preventivas, a distribuição de preservativos, primeiros socorros, caso necessário. Também teriam ali os serviços de informação sobre os serviços municipais, vacinação, cuidados com a saúde mental, ou seja, são esses atendimentos primários para a população. E como a gente já falou por aqui, o autor desse projeto é o vereador Carlos Alberto Brito Dávila, também conhecido como Pai Amado, e a ideia, segundo o vereador, é fazer com que o transporte público ele seja utilizado para poder desafogar, aliviar essa pressão sobre as unidades básicas e também prontos atendimentos aqui da nossa capital. E com certeza, se for entrar em vigor, com certeza vai sim influenciar positivamente na saúde da população, principalmente dessa população que diariamente está nos terminais daqui da nossa capital. Volto com vocês no estúdio. Verdade, Kennison, fantástica essa proposta. Nathalie, a gente segue aqui. O vereador Coronel Rosses passou a ser alvo de críticas nas redes sociais depois que ele publicou um vídeo com declarações contra o presidente Lula e o governo federal, especialmente em relação às políticas de combate ao crime organizado. Conta pra gente o que aconteceu. Então, Karime, né, o vereador Coronel Rosses foi lá no Instagram, publicou um vídeo atacando o Lula e alertando que o Brasil, especialmente aqui o nosso estado, o Amazonas, pode entrar na mira internacional se o governo federal não classificar as facções criminosas como terroristas que atuam aqui na nossa região. E é claro, né, essa fala viralizou, Karime, nas redes sociais, e ele sofreu ali uma enxurrada de críticas, né? Isso porque o vereador Coronel Rosses, ele que é do Partido Liberal, faz parte ali da bancada da bala, declaradamente é bolsonarista, ele disse que o governo Lula estaria fechando os olhos para a nossa região e principalmente para as facções criminosas. E aí ele citou a possibilidade de países como os Estados Unidos passarem a tratar as organizações criminosas como terrorismo internacional e falou aí por que o Trump não pode autorizar aí para que as tropas americanas invadam o Amazonas pra... Gente! E aí, Karime, você aí que foi a confusão, né? Inclusive, teve gente, tomara que ele venha, leve tu e o Wilson Lima. Esse foi um dos comentários que mais teve curtidas ali nas redes sociais, né? Apesar desse discurso, vamos dizer assim, mais radical, a reação do público foi majoritariamente negativa, Karime. Realmente muita gente disse ali que ele estaria exagerando, o que ele estava fazendo para estar falando aquele tipo de coisa. Então acho que a reação foi mais em relação ao pedido Trump, vem cá, invade a gente aqui, porque não estamos conseguindo, né? Karime, muita gente meio que falou assim, cara, sai da internet, vai ler um pouquinho o que tá acontecendo. Vamos ler um pouquinho de geopolítica para você antes de falar uma coisa dessas. E para de falar isso, mas leva o Wilson Lima. Esse era um dos comentários que mais reinaram nas redes sociais e esse vídeo, Karime, tá dando o que falar. Eu faço ideia, porque uma coisa é realmente você classificar o crime organizado de tráfico de drogas como terrorismo internacional, porque aí as sanções contra esse tipo de crime, contra as pessoas que atuam nessa área, são mais pesadas. E aí realmente a justiça pode agir com o braço mais forte, a polícia pode prender e ficar mais tranquila, sabendo que aquelas pessoas vão ficar presas. Realmente esse é um discurso que vai contra quando o presidente Lula fala que o traficante é uma vítima. Realmente aí é um discurso posicionado, que são leis mais fortes para traficantes, que aí você coloca o internacional, né? Você colocando nesse nível de terrorista internacional. E outra coisa é ironizar o que aconteceu na Venezuela acontecer aqui. Esse aí é um posicionamento, beleza, a maioria dos brasileiros é a favor. Agora outra coisa é ironizar, falar Trump veio aqui, salva nós, aí não dá, realmente, imagina as coisas que ele tá lendo ali, das críticas na internet. Kennison, segue a gente. Segundo o INSS, cerca de 6,2 milhões de aposentados e pensionistas
pensionistas contestaram descontos indevidos em seus benefícios e mais de 2,8 bilhões já foram devolvidos. O prazo para pedir ressarcimento vai até agora, dia 14 de fevereiro, tá? O que esse número expressivo revela sobre as falhas na fiscalização do Instituto e como garantir que os beneficiários, principalmente os mais vulneráveis, não sejam prejudicados novamente. Esse assunto, sem dúvidas, é muito importante. Vamos logo começar a falar sobre os cuidados com a pessoa idosa, que são esses os mais vulneráveis nesse tipo de golpe, né, gente? O importante nesse momento é redobrar a atenção para evitar novos descontos ilegais. A orientação é desconfiar de associações que prometem vantagens muito grandes, sabe? E aí a pessoa acaba se iludindo nesse processo. Lembrando também de nunca assinar documentos sem ler, conferir o extrato do benefício todo mês e jamais informar senhas ou dados pessoais por telefone ou até mesmo WhatsApp. Lembrando que nessas redes sociais tem muitos criminosos fazendo uma cópia do INSS, fazendo uma cópia de várias agências bancárias para fingir ser real, e realmente parece, mas é melhor procurar uma agência do INSS para poder tomar todas as decisões corretas para evitar cair nesse golpe. Gente, outro detalhe agora para a gente falar sobre esse caso: aposentados e pensionistas que tiveram esses descontos indevidos, eles precisam pedir o ressarcimento ao INSS até o dia 14 de fevereiro. Gente, é um pedido muito importante. Esse pedido ele pode ser feito de forma gratuita pelo aplicativo do INSS ou também pelo telefone 153 ou nas agências dos Correios para poder prestar, para poder ter esse atendimento especializado que está acontecendo nessas formas de acesso, tanto pelo site, né, o INSS, ou pelo telefone ou nas agências dos Correios. E segundo as informações atualizadas do presidente do INSS, Gilberto Valler, cerca de 6,2 milhões de beneficiários já contestaram descontos não autorizados e até o momento 4,1 milhões já foram ressarcidos com a devolução de pelo menos 2,8 bilhões de reais. Mas só que o governo ele estima que cerca de 3 milhões de aposentados e pensionistas estão com esse direito à devolução, inclusive aqui no Amazonas, gente, que faz parte da área atendida pelo TRF da primeira região. E só para a gente complementar aqui, a Advocacia Geral da União, ela já entrou com pelo menos 37 ações na justiça para poder cobrar o valor de 6,6 bilhões de reais a entidades envolvidas em descontos fraudulentos. E a Polícia Federal, ela continua apurando esse esquema. Muito obrigada. Política com Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Manaus possui entre 360 e 380 áreas classificadas como de risco alto ou muito alto para desastres naturais. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Nathalie Moraes traz pra gente como é que está a volta para casa nas principais avenidas da cidade. Nathalie. Karime, mais uma vez boa noite para você e para todos que nos acompanham. A gente tem agora as imagens para quem nos acompanha através das redes sociais do Centro de Cooperação da cidade, trazendo aí as avenidas Constantino Neri no sentido bairro Centro, ali nas proximidades do Parque dos Bilhares. A gente consegue perceber, Karime, que a movimentação é tranquila. Tanto quem vem do bairro e tenta acessar o centro da nossa capital, quanto quem está seguindo do centro em direção aos bairros da zona centro-sul, da zona norte aqui da nossa capital, que pretende passar, trafegar ali pela Avenida Constantino Neri, ali nas proximidades do Parque dos Bilhares. Nesse momento, a movimentação é tranquila. A gente segue agora para falar da Avenida Djalma Batista, no sentido bairro Centro, onde o fluxo é intenso na noite desta quarta-feira, Karime. A gente está trazendo ali as imagens nas proximidades do sinal ali da Rua Pará. A movimentação é bastante intensa. Já na zona leste da nossa capital, da Avenida Altais Mirim, quem vem do centro da cidade pretende acessar os bairros da zona leste. O trânsito está bastante congestionado ali naquela região, tanto no sentido bairro centro quanto no sentido centro-bairro. A movimentação é intensa na Avenida Altais Mirim, na zona leste de Manaus. Para finalizar, a gente fala da Avenida Djalma Batista, ali nas proximidades da Casa do Campo. Logo no início da Avenida Djalma Batista, por lá, a movimentação é tranquila. Agora às 18 horas e 39 minutos. 18 horas.
Previsão do tempo. Karime, a gente segue agora ao vivo com ela, a Vanessa Lima, trazendo pra gente a previsão do tempo. Boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira com o céu naquele estilo nublado, mas nem tanto. Chuvas moderadas contracenando com aquele clima abafado, bem típico da nossa região. E a previsão para a noite traz um céu bastante carregado, ventos leves e probabilidade de chuvas leves e passageiras em alguns pontos da capital. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 8 de janeiro, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta, segundo a previsão, chega com 67% de chance de chuva forte durante todo o dia. Não vai ser uma chuvinha, hein? A previsão indica um acumulado considerável de volume de chuva. E à noite, o céu fica predominantemente nublado e a chuva diminui para pancadas leves ou aquele sereno que a gente já conhece. A temperatura na quinta varia entre mínima de 23 e máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 99%. Vanessa, segue aqui ao vivo com a gente porque tem um assunto. Um novo levantamento do Serviço Geológico do Brasil levanta um alerta aqui em Manaus. A cidade possui entre 360 e 380 áreas classificadas como de risco e muito alto para desastres naturais. É um alerta alto, não é, Nathalie? Inclusive, Karime, segundo esse estudo, cerca de 12 mil moradores aqui da nossa capital vivem ali nas áreas mais vulneráveis, que estão sujeitas inclusive a deslizamentos, erosões e alagamentos. E esse alerta ganha ainda mais importância agora, né? A gente sabe, tá? Nesse período de chuvas intensas, inverno amazônico, e é preocupante. Sem dúvida alguma. Então, Vanessa, segue com a gente, né? Explica sobre esse assunto. Realmente é grave? O que está sendo feito para reverter ou para, pelo menos, monitorar essa situação? Gente, realmente, Manaus todo começo de ano enfrenta um problema que a gente já conhece, né? Das chuvas intensas do nosso famoso inverno amazônico. E olha, essa chuva toda traz problemas para muita gente. Como vocês já adiantaram, existem entre 360 e 380 áreas espalhadas pela capital que ficam muito vulneráveis quando chove. E quando a gente fala de vulnerabilidade, estamos falando de pessoas. Cerca de 12 mil moradores vivem nessas regiões mais delicadas, onde qualquer chuva mais forte já deixa todo mundo em alerta. E o geólogo Marcos Castro, ele explica direitinho o porquê disso tudo. Segundo ele, é a combinação de ocupação irregular e uma infraestrutura que não acompanha o crescimento da cidade acaba criando um cenário perfeito para problemas. Vamos ouvi-lo. Esse problema chama-se problema de moradia. Em áreas de risco, em áreas de fundos de vale, em áreas de inundação, em costas e tudo mais. É um problema social, eu diria um problema socioambiental, porque a moradia é algo como qualquer outra mercadoria, ela entra no circuito da renda. E se a população não tem renda adequada para inserir-se nesse discurso da terra urbana, sobretudo, e da moradia, de uma política habitacional adequada e acessível às camadas mais pobres, nós continuaremos com essa expressão espacial, com essa geografia danosa de pessoas morando em áreas de risco. 18 horas. Olha aí, não é só uma teoria, hein, gente? Como a gente já pode observar nos últimos dias, bairros das zonas leste e norte já registraram alagamentos que atrapalharam a locomoção dos moradores e causaram vários prejuízos materiais. Agora, uma informação importante, como você comentou, Karime, o que a gente pode fazer nessas situações? A Defesa Civil de Manaus está de plantão 24 horas, a ligação é gratuita e qualquer pessoa pode ligar para o 199. Esse número, ele serve tanto para avisar dos desastres, quanto para pedir vistoria ou até solicitar o atendimento social. Porque em meio a todos esses desafios, ficar atento e prevenido continua sendo o caminho mais seguro para se proteger. Karime, Nathalie e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Agora, escuta mais essa. Outro levantamento coloca a educação do Amazonas com índices negativos. Agora, o estado lidera o atraso escolar em áreas rurais e ribeirinhas. Nós concentramos aqui o estado as maiores taxas de defasagem na rede pública fora dos centros urbanos. Dessa vez, o levantamento é do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O atraso educacional
educacional, tecnicamente chamado de distorção de idade e série, ocorre quando o aluno está 2 ou mais anos abaixo da série esperada para sua idade. Um retrato de desigualdades no acesso e na permanência escolar. E segundo o levantamento, os estados do Pará e Amazonas têm os piores indicadores do Brasil no recorte rural e ribeirinho. Nos anos finais do ensino fundamental, as taxas, Karime, chegam aí a 33,2%. E no Pará é 33,2% no Pará, e aqui no Amazonas essa taxa é ainda menor, com 21,5%. Então, Nathalie, já no ensino médio aí fica pior para o estado do Amazonas. As proporções sobem. O Pará registra 42,2% e o estado do Amazonas 50,6%. Nesses dois estados da região norte, as dificuldades de transporte agravam as distorções aí idades séries que você falou nas áreas rurais, onde o acesso à escola muitas vezes exige longos deslocamentos por rios ou estradas precárias, com impacto direto, é claro, na frequência e no aprendizado. Esse estudo também revelou aí pra gente, mesmo quando existe uma frequência mantida ali pelos alunos, muitas vezes por causa de programas sociais que vinculam benefícios à presença na escola, o tempo de deslocamento e o cansaço afetam diretamente nesse aprendizado. O fato é que mais um levantamento revela pra gente a completa falta de compromisso do governo Wilson Lima com a educação do nosso povo, com o progresso do Amazonas, que infelizmente volta a ocupar os últimos lugares, Karime. Infelizmente, 2025 nós noticiamos quase um ano inteiro índices terríveis. Nós já trouxemos aqui nos 8 horas esses índices que comprovam essa falta de compromisso com a educação. Hoje o Amazonas é o último lugar no Enem. O aluno aqui do Amazonas estuda em média, gente, escuta 20% menos do que os alunos do restante do país. Outro levantamento, também divulgado em 2025, comprova que só 3% dos estudantes amazonenses alcançam a aprendizagem considerada adequada em linguagem portuguesa e também em matemática. Esses são todos dados oficiais que mostram pra gente a completa falta de compromisso do governo do Amazonas com o futuro do estado. E nós conversamos com o coordenador jurídico do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, o professor Lambert Melo, que ele falou sobre esses números negativos na educação do estado. Vamos ouvir. Então, diante desse quadro, é que nós não podemos deixar de responsabilizar o governo estadual por essa falta de um plano estratégico de desenvolvimento da educação no nosso estado, que faz com que a gente passe por esses vexames, por essas humilhações, de termos mais uma vez o nosso estado aparecendo aí de forma vergonhosa nesse ranking que mostra que, de fato, nós precisamos avançar muito na qualidade e nos investimentos da educação pública do nosso estado, e isso só vai acontecer quando nós tivermos um governo preocupado, um governo responsável, um governo que tenha a seriedade de fazer esses investimentos. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,17%, cotado aos R$ 5,38. O euro fechou em alta de 0,09% aos R$ 6,29. E o Bitcoin fechou em queda de 1,12% aos R$ 498.674. O Bovespa fechou em queda de 0,94% aos 162.122 pontos. O levantamento da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo aqui do Amazonas, Karime, revela que o setor do comércio e serviços bateram recorde e concentram quase 70% dos empregos formais aqui no estado. Números positivos, Nathalie. Em novembro de 2025, os dois setores empregavam 396.494 pessoas. O número representa um crescimento de 3% em comparação com novembro de 2024. Entre os setores que mais cresceram, os exportadores de soja deixam um acordo
acordo sobre o desmatamento na Amazônia. Esse acordo voluntário, firmado em 2006, estabelecia não comercializar a soja proveniente de áreas da Amazônia que tenham sido desmatadas desde o ano de 2008. E quem explica pra gente esse assunto é a repórter Odineia Araújo. Então, Odineia, por que exportadores de soja decidiram sair de um acordo que ajudava a proteger o estado aqui, ou melhor, a Amazônia como um todo? Bom, porque segundo as empresas, agora elas querem seguir apenas o que está na lei ambiental brasileira e não em regras extras. Por isso, a ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, anunciou a saída da chamada moratória da soja. Como vocês disseram, um acordo criado em 2006 para impedir a compra da soja plantada em áreas da Amazônia desmatadas depois de 2008. Esse pacto, que completa quase 20 anos, foi fundamental para frear o desmatamento no bioma. Dados de ambientalistas mostram que, mesmo com o aumento da produção de soja, o desmatamento caiu de forma significativa ao longo dos anos. A decisão acontece após uma lei do Mato Grosso que retira benefícios fiscais de empresas que assumem compromissos ambientais, além do que a legislação exige. O governador Mauro Mendes comemorou a saída da ABIOV e afirmou que o Código Florestal já é suficiente para proteger o meio ambiente. Mas os ambientalistas reagiram, viu? Para o Greenpeace, deixar o acordo é uma escolha empresarial e pode colocar em risco a imagem do Brasil no mercado internacional. Segundo o coordenador da Frente de Soluções da Floresta do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, a saída também pode aumentar o desmatamento no futuro. Ao comunicar sua saída do acordo, a ABIOV e suas associadas optaram por abrir mão de um compromisso que ajudou a reduzir o desmatamento na Amazônia em troca de preservar seus benefícios fiscais. É uma decisão empresarial, não uma exigência legal, nenhuma norma, determinação legal ou imposição judicial obriga empresas a abandonar a moratória da soja. Cabe a gente lembrar que manter a moratória significa ser coerente com promessas feitas a investidores e mercados internacionais. Sair significa assumir o risco ambiental, reputacional, climático e entregar para seus consumidores uma soja ligada ao desmatamento pós-2008. Bom, a moratória da soja continua válida, mas agora com menos participantes. E o debate entre produção, economia e preservação da Amazônia volta ao centro das atenções. E eu volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o ano começa com pais e responsáveis já correndo para comprar o material escolar de 2026, mas quem foi às compras levou um susto, tá? Porque os preços estão mais caros. É isso, Nathalie? Tá muito mais caro? Karime, confesso que sim. Eu cheguei a fazer algumas cotações ainda em dezembro. E aí voltei agora na papelaria para comprar então os materiais da minha filhota e teve um reajuste considerável do mês de dezembro, agora já pro mês de janeiro. Ou seja, não me adiantei tanto assim nas minhas compras e acabei pagando mais caro. Inclusive, um levantamento do DIEESE mostra que, de forma geral, os itens da lista escolar já tiveram aí uma alta de pelo menos 30%. E para economizar, muita gente realmente tem que pesquisar e se antecipar nas compras. Agora já não deu mais para antecipar, né? Para mim já deu tá mais caro. Para entender como esse reajuste tem pesado no bolso das famílias, vamos voltar a conversar com o Vanessa Lima. Vanessa, conta pra gente, tá? 30% é pesado, né? É, gente, primeira semana útil do ano e o centro já tá daquele jeito, cheio de pais e responsáveis, correndo pelas lojas atrás do material escolar de 2026. Esse levantamento do DIEESE mostrou que praticamente todos os itens da lista ficaram mais caros e, em alguns casos, o aumento chega a 30%. Ou seja, quem se adianta economiza ou pelo menos tenta. E não é impressão, não. O DIEESE analisou mais de 100 produtos e todos, absolutamente todos, tiveram reajuste. Como comenta o representante do DIEESE, Edgar Castro. Vamos ouvi-lo. Mais 100 itens que fazem parte da chamada lista de material escolar. Todos eles estão bem mais caros, com reajustes que não só chegam a mais do que 4,5%, que é a inflação estimada para os últimos 12 meses, mas também trazem reajustes que podem chegar, em alguns casos, a mais
de 30%. 18 horas. E olha só, o maior aumento ficou com o lápis de cor, que subiu quase 32%. Logo depois vem os cadernos, com alta entre 15% e 20%. E na sequência aparecem mochilas e lancheiras. E essa estratégia de comprar cedo tem funcionado, porque além de fugir das filas gigantes, daqueles que deixam para comprar tudo de última hora, dá tempo de fazer uma pesquisa ali com calma. E os comerciantes, eles explicam que esse aumento nos preços tem vários culpados. Por exemplo, os juros altos, custos de reposição, negociações com fornecedores. Tudo isso acaba pesando no bolso de quem realmente precisa comprar. E diante desse cenário, muita gente está apelando para alternativas mais econômicas, tipo reaproveitar materiais do ano anterior, comprar marcas, pesquisar entre elas e até dividir as compras ao longo do mês para não sentir o baque assim, né, de uma vez só. Então, no fim das contas, o planejamento e a pesquisa seguem como os melhores aliados para enfrentar a alta nesses preços. Karime, Nathalie, ouvintes. Ela estava falando do lápis de cor, que foi absurdo, né, Nathalie? É um absurdo, mais alto. Assim, a pesquisa que a Vanessa trouxe aí pra gente mostrou que o lápis de cor lidera ali entre um dos produtos que mais aumentou ao longo dos últimos anos. E quando a gente chega realmente ali na livraria, você consegue perceber uma diferença muito grande. Por exemplo, uma caixa de lápis de cor tradicional ali de 12 cores, que custava em média R$6,50, você tá pagando R$12. Mas se você, por exemplo, tem preferência pela Faber-Castell, vamos dizer que é uma cara, é uma marca, né, conhecida, Sim. a gente sabe ali da durabilidade e tudo, você vai pagar pelo menos 3 vezes mais, R$43 uma caixa com 12 lápis. Eita, nossa. Então, assim, é aquela coisa de realmente, como a Vanessa estava explicando pra gente, você saber negociar, conversar ali, tentar ver, não tem uma marca que seja mais flexível, Sim. acessível pro meu bolso, Sim. né, e tudo. Eu acho que outro item, outra dica muito importante é não levar a criança para essas compras de material escolar. Muito importante. Muito importante. Porque itens personalizados são Sim. sempre mais caros. Sem né? dúvida, aí vai querer do super-herói, vai querer do desenho que ele gosta, e aí são mais caros mesmo. Né? Essa com certeza é uma dica crucial. Deixa o pequeno em casa, vai às compras, planeja, faz aquele planejamento, consulta Sim. as lojas, né? Muita gente faz aquele trabalho e-commerce, ainda que você não vá finalizar a compra de forma virtual, muitas lojas estão abertas para fazer a cotação de materiais, você consegue enviar a lista, eles te mandam mesmo. ali os valores e aí você consegue ter uma ideia de preço. antes de sair de casa e não tomar um impacto, um susto assim tão grande. Tá certo, gente. Anotou? Muito que bem. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Gente, o Hemoan do Amazonas registrou baixo comparecimento de doadores de sangue, o que já impacta diretamente nos estoques, lógico, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. E com o carnaval já batendo na porta, a preocupação é ainda maior, já que a demanda por sangue costuma aumentar nesse período do ano. Quem traz pra gente os detalhes é o Rodrigo Soares. Nessa primeira semana do ano, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoan, registrou baixo comparecimento de doadores de sangue ao Hemocentro, o que já resulta na queda dos estoques, principalmente dos tipos O positivo e O negativo. De acordo com a gerente de captação do Hemoan, Nívia França, são necessárias cerca de 250 doações diárias para manter os estoques em nível seguro. No entanto, na segunda e na terça-feira desta semana, o Hemocentro recebeu apenas 240 voluntários para doar sangue, o que compromete o funcionamento dos hospitais da rede pública e privada. Preocupante, já que a demanda do sangue ela não para. Pacientes oncológicos, oncohematológicos, pacientes que vão fazer cirurgia, as urgências e emergências precisam desse sangue, precisam que esse sangue esteja em estoque para poder ser transfundido. A direção do Hemoan destaca que a necessidade de transfusões não diminui durante o período de festas. Além dos atendimentos regulares, como cirurgias e tratamentos oncológicos, o aumento das festividades também eleva o número de ocorrências de emergência, como acidentes, que dependem diretamente da doação de sangue. Com o carnaval já batendo a porta, a gerente de captação do Hemoan, Nívia França, diz que a preocupação é ainda maior.
certeza, e a gente precisa levantar e ter esse estoque de segurança, porque a qualquer momento a gente pode precisar de uma grande quantidade e nós temos que ter aqui, quando a gente precisa de uma bolsa, somente ela pode ser transfundida. Então, depois que a pessoa faz a doação, ela vem se candidata, doa, o Hemoan ele vai processar esse sangue até chegar à distribuição para os hospitais. Aos interessados em fazer doação, o Hemoan fica localizado na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. 18 horas e 59 minutinhos, vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Notícia nacional de hoje informa que o Amazonas aparece como o segundo estado com maior atraso escolar em áreas rurais e ribeirinhas. Os dados são do INEP. O estado também concentra altas taxas de defasagem na rede pública fora dos centros urbanos. E a dificuldade de chegar à escola ajuda a explicar por que o atraso escolar é mais acentuado nas áreas rurais e ribeirinhas do Brasil. É nessas áreas exatamente onde estudantes da rede pública acumulam índices de defasagem superiores aos das cidades, especialmente no norte do país. É o atraso educacional tecnicamente chamado de distorção idade série e ocorre quando o aluno está 2 ou mais anos abaixo da série esperada para sua idade, retrato de desigualdade no acesso e na permanência escolar. É um problema histórico que tem se agravado no Amazonas e que não recebe a devida atenção do atual governo, mas que precisa ser denunciado e levado ao debate político pelas lideranças políticas, incluindo nas propostas dos que pretendem disputar o poder no Amazonas neste ano eleitoral. O Estado não pode conviver com índices tão baixos na educação de seus jovens. É uma ameaça ao futuro de seu povo, que merece uma educação de qualidade. 18 horas. 7 em ponto. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Obrigada mesmo, galera. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Nathalie Moraes. Muito boa noite, Karime Leão. A gente encerra aqui na rádio, mas não esquece de seguir a gente no @18 horas News. Por lá tem muita informação quentinha chegando minuto a minuto. Segue lá. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.